Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Desafios da Fertilidade. A semana passada tivemos a decidir qual é que era o nome que dávamos a este novo painel. Catarina, como é que se chama? Não é painel, é... Como é que se chama este? Nova série? Nova série, pronto. A Catarina estava na cabeça, é nova série. Nova série, se era Desafios da Fertilidade ou não Desafios da Fertilidade, mas ganham os Desafios da Fertilidade. Por isso, hoje vamos falar de um tema muito importante e quem está comigo é o Dr. Nuno Basílio, o Nuno, que já o conheceram em 2019, de um live que fizemos sobre a importância do médico de família na fertilidade. Não foi? Olha, obrigado aqui pelo convite, é verdade, e obrigado aqui por podermos discutir um bocadinho este tema da fertilidade e o impacto também que os cuidados de saúde primários e a importância que podem ter nesta área, não é? Hoje, aqui num formato também de falarmos um bocadinho com base em alguns casos clínicos, mas também para ser uma forma mais fácil de abordarmos aqui alguns tópicos que sejam interessantes, não só para, por um lado, dar a conhecer alguns temas que são importantes e desmistificar às vezes também algumas ideias. Sim. Uma das coisas que perguntam muito é... eu só faço privado. Acabei o internato e só me dedico ao privado. E é uma questão da integração do privado e do público, o que é que o público oferece, o que é que o privado oferece. E o objetivo destes conteúdos, dos podcasts, dos lives que fazemos, é trazer o tema da fertilidade para a ribalta e as pessoas terem o máximo de informação possíveis. Apresentar-te. O Nuno é o coordenador da unidade de Cascais, não é? ACES, certo? Do ACES Cascais, que é o agrupamento de centros de saúde de Cascais. O agrupamento de centros de saúde de Cascais, quantos centros de saúde é que vocês têm? Temos, ou seja, em termos de unidades de saúde, temos 16 unidades de saúde. Sim. E vai desde os antigos chamados centros de saúde, desde Carcavelos até Cascais. Até passando por São Domingos de São, Alcadeiras. Temos 6 edifícios, dos quais depois temos 16 unidades lá dentro. 16 unidades lá dentro. No total, quantos funcionários médicos são? O agrupamento tem mais de 400 profissionais, entre médicos, enfermeiros, secretários clínicos, outros profissionais. E pronto, isso serve normalmente a população que está inscrita, que são 220 mil utentes. E depois, dentro desses profissionais, todos que existem, cada vez mais, tanto na tua unidade como nas outras, há aqui normas de orientação clínica para facilitar para a gente trabalhar nos mesmos moldes e que é um bocadinho que vamos falar nós no podcast mais associados à saúde da mulher e à fertilidade. O que é que achas? Partimos já para o primeiro caso clínico. Mas sim, faz sentido. Apresentavas aí o caso clínico? Então decidimos trazer aqui um bocadinho num centro de saúde perto de si. Tivemos aqui uma consulta. Por acaso estamos perto de Cascais. E por isso falar aqui de uma mulher de 39 anos que vem à sua consulta de rotina com o médico de família. Está preocupada, no fundo, pela idade, perceber que já não está como há 10 anos atrás, não é? E por isso vem perguntar o que é que precisa de fazer. Uma das coisas disso é consulta de rotina, que é... este tema para da fertilidade, nós vamos falar tudo. O que é considerado rotina para uma mulher de 39 anos? Essa é uma excelente questão. Porque nós vemos às vezes, por exemplo, a citologia é preciso fazer todos os anos, com HPV ou sem HPV, mamografia, quando é que devemos fazer? Exato. Nas normas de orientação clínica, dentro do SNS, dentro dos cuidados de saúde primários, o que é que costumam fazer numa mulher com 39 anos? O que é que está recomendado fazer? Em termos de uma consulta de rotina na globalidade, não é? E o médico de família acaba por ver sempre a pessoa na sua globalidade, não é? E não é só a pessoa, é a família toda, inteira a família toda, mesmo, que é uma mais-valia de... É também uma particularidade e é uma mais-valia, sem dúvida, não é? Nestas situações em que temos, por exemplo, uma mulher de 39 anos em consulta, é importante perceber que isto pode ser uma consulta de saúde adulto, mas que nesta questão da saúde adulto, temos também, especificamente, depois a saúde da mulher envolvida nesta consulta. Sim. E por isso há aqui temáticas que são importantes de trabalhar desde o espectro mais global da saúde, em geral, até depois tópicos que podem ser específicos, de planeamento familiar, a questão de rastreios, e aí toca um bocadinho naquilo que estavas a falar dos rastreios que são recomendados, seja rastreios oncológicos, seja depois rastreios de outras patologias, nomeadamente a parte de risco cardiovascular, risco de diabetes, que nestas consultas que fazemos, como em qualquer consulta médica, mas em particular de medicina geral e familiar, temos que atender um bocadinho aquilo que é o histórico pessoal e familiar de cada pessoa, não é? No caso desta senhora seria muito importante, se não a conhecêssemos, não é? Ou
voltar a abordar um bocadinho aquilo que é o seu conhecimento sobre doenças da família, o seu passado em si de doenças importantes, também as suas rotinas, ou seja, os seus hábitos, se fuma, se não fuma, se faz exercício, e dentro, no fundo, desta avaliação global, que depois entra mais na especificidade dentro da saúde da mulher, naquilo que são conteúdos específicos em termos de perguntas, não é? Nível da parte menstrual, se faz contracepção, até em termos de expectativa de vida, o que é que pretende em termos da parte da reprodução, e por isso uma consulta aqui começa sempre por toda essa abordagem global. Depois as recomendações atuais, e que se poderia fazer aqui esta utente em termos de vigilância, estamos a falar analítica, ou seja, de exames, não é? Ou outros métodos complementares, não é? Poderíamos aqui derivar para fazer aqui uma avaliação padrão aqui de análises gerais, desde... E já pensar um bocadinho, por exemplo, 39 anos, acho que tem aqui o slide a seguir, que é o impacto na idade na fertilidade. E um painel analítico pensar um bocadinho de pré-conceição, ou seja, ou 39 anos, qual é a sua probabilidade de engravidar, e o médico de família integrar, fazer tanta consulta de rotina normal, claro, com os rastreios. Se calhar até antes de passar aqui o slide, não, para manter aqui o slide, no final vemos aqui o gráfico, percebes que isto é uma informação importante, não só para nós abordarmos logo à partida com a mulher quando estamos a falar, ou quando há uma preocupação manifesta da mulher de já tenho esta idade, será que... Exatamente. Será que vou ter, se estou a tempo ou se não estou a tempo? Isso mesmo. Da mesma maneira que depois também é importante na mulher que já está, ou no casal, no fundo, que já está a tentar engravidar. E esta noção de que a fertilidade vai variando ao longo da vida também é importante ter. Se calhar depois podemos falar... Este gráfico eu mostro muitas vezes, este gráfico. O que é que isto quer dizer? Esta linha de base, a idade da mulher, aqui a probabilidade de engravidar. À medida que a idade avança, vai diminuindo. E nós chegamos aos 39 anos, que é o caso da nossa paciente, e estamos a falar de uma taxa de sucesso de engravidar por ciclo de 10%. E é importante ter essa questão. Significa isto, também às vezes é importante termos esta noção que ter uma taxa de sucesso de 10% significa que uma em cada 10 mulheres, por ciclo menstrual, por mês, consegue engravidar. As outras 9 não vão. Por isso é que quando nós falamos que estou com dificuldade em engravidar, dar um período de 6 meses, em mulheres mais velhas, neste caso. Quanto mais à direita aqui do gráfico nós estamos, mais tempo temos para conseguir engravidar. Quanto mais à direita do gráfico estamos, pior, e temos que estar atenção, devemos procurar ajuda mais cedo. Esta questão, em particular, depois da fertilidade e da saúde da mulher, quando a discutimos em consulta, não é? E certamente também nas suas consultas às vezes sentes isso, que é muitas vezes a procura, para já, as preocupações em relação à questão da idade, se eu consigo, se não consigo, será que eu conseguirei engravidar? E neste momento até já me acontece uma coisa, que é, por exemplo, a endometriose, que é uma doença que afeta muitas mulheres e que é uma doença que é cada vez mais falada. Tem às vezes mulheres com 32, 33 anos que fizeram o diagnóstico de endometriose e que já estão preocupadas com a fertilidade e que dizem: quando é que eu me devo preocupar, quando é que eu me devo engravidar e o que é que eu posso fazer para não ter problemas para engravidar para o futuro. E falamos da preservação da fertilidade, pedir, por exemplo, uma hormona antimuleriana para ver a reserva ovárica, tudo isso para tentar antecipar um diagnóstico de algum problema que haja associado à fertilidade. Porque não só as mulheres mais velhas, mas as mulheres mais novas também perceberem e terem conhecimento deste gráfico. Isto vai um bocadinho tocar àquilo que estávamos a falar sobre, numa abordagem inicial, uma mulher que vem a uma consulta de rotina. Este é um bom exemplo daquilo que são os condicionantes pessoais de cada mulher, de cada casal também, porque não esquecer aqui que o cônjuge, no fundo o casal em si, independentemente depois do género, acresce depois aqui uma característica que nós temos depois que abordar em consulta. E o desejo. Exatamente, pronto, depois aqui o desejo de engravidar e esta adaptação daquilo que nós podemos pedir, isso também é importante, porque nem todos em cuidados de saúde primários, falando no Serviço Nacional de Saúde, são exames que nós podemos pedir, nomeadamente na questão da comparticipação. Sim. Mas há aqui, efetivamente, uma avaliação base
que é importante. Falávamos na questão de manter a saúde, não é? Nestas vigilâncias de saúde, não é? Uma das questões muito importantes a nível da saúde da mulher é o rastreio oncológico, nomeadamente do cancro do colo do útero. Pronto. E em termos de recomendações internacionais, e a própria Direção-Geral de Saúde mantém essa recomendação dos 25 aos 60 anos, e dependendo depois do método, com a questão da tipagem do HPV ou não, meio líquido, pode-se permitir uma recomendação de um intervalo máximo de 5 anos, não é? Se for em lâmina ou só com análise de célula de 3 em 3 anos no máximo. Vocês enviam para algum centro? Por exemplo, eu sei que há hospitais, há centros de saúde que têm parcerias com hospitais públicos, então fazem a recolha e depois enviam para o hospital público. Como é que vocês funcionam? Pois é, em Cascais, em Cascais, sim, mas por acaso até já vai sendo uma realidade aqui na área da RSLVT, já mais generalizada entre os agrupamentos de centros de saúde, em que grande parte dos agrupamentos já tem o chamado rastreio populacional organizado. Significa que nós fazemos, dentro da consulta de planeamento familiar e de saúde da mulher, nos centros de saúde fazemos a colheita, ou seja, o exame ginecológico, a colheita de citologia meio líquido, e encaminhamos para centros de referência. Okay. Em Cascais, por exemplo, temos como referência o IPO, ou seja, o IPO faz a leitura e, nos casos em que vem alterado, convoca diretamente. Ok, sim. Isso depois é um bocadinho o sistema de referenciação que existe na área da oncologia, de patologia do colo. Exatamente. E sendo aqui um centro de referência, normalmente o IPO, há outros centros para outros agrupamentos, mas o IPO, no fundo, dá resposta a todos os centros da área de Cascais. Por exemplo, e o cancro na mama, nos rastreios da mama, atualmente o que é que os consensos e vocês estão... Já, em Portugal o que está recomendado, e vai seguindo várias das guidelines internacionais, é o rastreio de 2 em 2 anos, dos 50 aos 70 anos. Sendo que antes disso, não quer dizer que não haja, e é preciso também, nesta margem, principalmente ali entre os 40 e os 50 anos, ter atenção ao risco individual de cada mulher. E familiar, neste caso. Porque às vezes a família... Um caso de mãe, um caso de vários elementos. Até o IPO tem uma coisa que é a consulta do risco familiar, e às vezes temos, eles depois ficam lá seguidos, mas às vezes temos vigilância de toda a família daquele agregado por causa associado ao risco familiar. Por isso, pronto, esta efetivamente nessa margem, uma das questões destes rastreios, e nomeadamente da mama, é efetivamente depois que a mulher tenha em atenção para os sinais de alarme, mesmo tendo feito o rastreio. Às vezes pode haver estes efeitos negativos de se eu fiz o rastreio, desvalorizo. É só daqui a 2 anos é que tem que preocupar. Isso mesmo. Por isso, do ponto de vista de uma mulher com 39 anos, das rotinas, é avaliar a mulher num todo, fazer esta história clínica, exames análises clínicas consoante se é pré-conceição. Falando um bocadinho desta questão da pré-conceição, não é? Nesta utente, este mulher, 39 anos, efetivamente expressando em consulta esta preocupação e vontade, não é? em engravidar, por exemplo, uma das coisas a sugerir poderia ser que um painel de análise mais específico a nível da pré-conceição, que englobaria, no fundo, podermos fazer uma avaliação de rastreio de diabetes, o hemograma com o rastreio de anemias, fazemos o rastreio de tiroide com a TSH, fazemos aqui a avaliação de sorologias, né? HIV, sífilis, hepatite B também. Da questão que falámos da glicose, do rastreio da diabetes, a função tiroideia, que é uma coisa que tem impacto na fertilidade, tudo isso. Depois, relativamente, já falámos também numa mulher com 39 anos, falámos da importância da idade, da questão da medicação habitual, o que é que faz. Às vezes há certos medicamentos que podem alterar os ciclos menstruais e ter impacto na fertilidade, e falámos um bocadinho do estilo de vida, já. E cada vez mais eu vejo os cuidados de saúde primários, o médico de família mesmo a prescrever exercício físico e estilo de vida. O que é que fazem, e era uma coisa que quando eu passei em 2011, 2012 no centro de saúde, ninguém prescrevia o exercício físico. Como é que vocês fazem? Tem havido uma grande evolução nessa área, até na própria criação de sociedades associadas ao estilo de vida saudável. Sim. A Sara Madeira, a nossa colega, eu vou convidar a Sara para cá. Ela já sabe por isso. Será certamente assim um podcast também muito, muito interessante. E efetivamente esta preocupação com os estilos de vida saudável
cada vez mais é reconhecido, aliás, já era antigamente, mas cada vez mais é reconhecido como um dos fatores principais em múltiplas áreas, desde a parte cardiovascular até esta parte de infertilidade, como sendo importante. Esta questão da prescrição de exercício físico vem também de personalizarmos o nosso aconselhamento e não ser só do género tem que ir caminhar, porque às vezes nem só esse exercício pode ser adequado para aquela pessoa, como pode haver outro tipo de exercícios que a pessoa até goste mais ou que esteja mais esperta para poder fazer. E por isso a prescrição, até inclusivamente nas nossas plataformas informáticas de prescrição, há módulos específicos para prescrever. Mas está no PEM ou não? Física, está no PEM? O PEM, no fundo, é a nossa plataforma de prescrição médica e existe mesmo uma parte de prescrição de existem lá modelos associados podes personalizar o exercício. Tem também documentos já pré-formatados que se podem imprimir consoante as fases de motivação da pessoa, não é? Se a pessoa ainda está a pensar no assunto, já está na motivação para iniciar, exatamente. Qual é que é o desejo? E, por exemplo, na área da fertilidade, uma mulher com 39 anos, o que é recomendado? O que é que achas? Já é muito importante na avaliação até das próprias biometrias, ou seja, da altura, do peso, e percebemos e calcula essas biometrias para calcular as taxas de sucesso de gravidez. Pronto, isto é um fator tão importante quanto isso, não é? E por isso, uma das coisas logo importantes na consulta é fazermos essa avaliação e, efetivamente, se estivermos numa situação de uma mulher, e não só da mulher, num casal na sua globalidade, porque no homem isso também é um fator importante, se estamos face a um excesso de peso, mas mais importante até é a questão da obesidade, o investimento na atividade física, numa alimentação saudável, e isto ou seja, por exemplo, numa senhora de 39 anos que tenha, por exemplo, obesidade, nós é importante investir nesta área, ou seja, quanto mais a idade vai avançando, mais importante é nós agirmos com rapidez, até para prevenirmos outros riscos. E a nível dos cuidados de saúde primários existem já várias respostas vão nesse sentido, mesmo consultas de nutrição. Isto vai dependendo às vezes um bocadinho de psicologia, até consultas de prescrição de exercício físico, especificamente. Por exemplo, fisioterapeutas e há especialistas em medicina desportiva e tudo isso. Há um modelo já integrado associado a essa saúde e bem-estar, ou ainda é uma coisa está depois, dentro da variabilidade e da variedade também de atividades que se fazem a nível dos cuidados primários, há locais em que têm, por exemplo, profissionais com interesse na área e formação também, que fizeram alguma pós-graduação em exercício físico, por exemplo, não é? Entre dentro outros dos médicos que... Exatamente. Mas dentro do internato de medicina geral e familiar, já essas valências a serem exploradas ou ainda não? Ou continua a ser muito standardizados na ecologia, pediatria, medicina interna? A formação em si, base, é bastante standardizada. A possibilidade é que o internato permite vários estágios, para já tempo formativo, e vários estágios em sítios que o interno em si tem interesse. Pronto, eu fiz na altura e vários internos fazem, por exemplo, na área da medicina física e reabilitação, mas há quem faça, por exemplo, possa fazer em outras especialidades mais ligadas até à questão do exercício ou da própria parte da nutrição, não é? Mas essa parte do exercício e da nutrição é uma coisa muito recente, porque eu antes vi uns dos nossos colegas a fazerem um bocadinho, ou até explorar a área da ginecologia obstetrícia e faziam estágios extras de ginecologia obstetrícia para ter mais apoio na consulta materno-infantil. Havia um período de tempo que era a parte da geriatria e dos cuidados paliativos. Houve muitos colegas nossos na nossa altura estavam isso agora, mas o desporto foi há pouquíssimo tempo em que as pessoas passaram. Mas que é também é uma consciência que depois vai cada vez vendo mais numa era em que o preço dos medicamentos cada vez vai aumentando, há medicamentos novos que são caríssimos, isto encarece todo o processo. Ao mesmo tempo está-se a pensar também em voltar às origens, ou seja, aquilo que é importante, não fumar ou deixar de fumar, a atividade física regular. Vão sair também depois vários estudos sobre a questão do próprio tempo adequado de exercícios, 50 minutos por semana, meia hora por dia, 10 mil passos. Exatamente, e as próprias apps dos telefones nos ajudam a sincronizar tudo isso. E outras coisas que é importante é a fase de querer engravidar e gravidez é aquela fase em que a mulher e o casal se focam muito num objetivo, que é ter um recém-nascido saudável.
e um sonho e um desejo da vida. Mas depois esquecem-se um bocadinho do estilo de vida antes e depois. E este estilo de vida deve-se manter sempre, porque mesmo para a própria saúde da própria pessoa e do próprio indivíduo e também dos filhos. Porque se nós tivermos estilo de vida adequados, os nossos filhos vão ter estilos de vida adequados e a cadeia toda de prevenção começa mais cedo e nós conseguimos alterar comportamentos e prevenir doenças cardiovasculares, respiratórias e até cancros. Um bom exemplo disso é a cessação tabágica, por exemplo. Não é? Há muitos casais que até à gravidez mantêm-se a fumar. Normalmente a gravidez é um momento de ouro em que há, nomeadamente muitas mulheres, em que têm essa maior vontade e disponibilidade para fazer o sacrifício e para deixar de fumar. Mas a verdade é que, passada esta fase da gravidez, também é a reincidência. Felizmente, há algumas mulheres que se mantêm sem fumar, mas há muita recidiva no fundo do gesto. E como este comportamento, outros também. Sim. Por isso, para este primeiro caso clínico de uma mulher com 39 anos, que foi a sua consulta de rotina de medicina geral e familiar, não é apenas fazer a citologia e prescrever análise, é integrar. Exatamente. Como um todo. Uma das coisas muito importantes nós falamos muito também seja na pré-conceição, seja depois na gravidez, do casal grávido. Não é? Sim. Pronto, que tem a ver um bocadinho com esta percepção de que o processo é feito a dois, não é? E por isso, seja com a outra pessoa presente ou não, podermos perguntar, por exemplo, a este dinheiro, olha, lá em casa têm falado sobre isto, quais são os vossos receios? Há outros temas, é o período fértil, que podemos falar deste gráfico. Os casais às vezes percebem, não, nós queremos engravidar, mas falamos do tema, mas temos relações um bocadinho quando nos apetece, ou seja, não há uma grande rotina. O que eu digo é, para quem está a tentar engravidar, ou às vezes muito programadas, mas na altura errada, é isso. Não convém andarem a ser obcecados e sabem o ciclo todo, a ovulação, alterações da temperatura, pico de LH, com os testes de LH, levam isso, e a aplicação avisa, olha, período fértil, não período fértil, porque às vezes as aplicações também erram. Por isso, ter relações de 2 em 2 ou 3 em 3 dias garante espermatozoides nas trompas e garante taxa de sucesso de gravidez. E não vale a pena focar-se só neste pico específico aqui da LH. Primeiro porque precisam de tempo. Os espermatozoides estão na vagina e irem até à trompa, não é? No dia da ovulação terem relações. Pegando até na questão que estávamos a falar há pouco de cada vez haver mais normas e parece que há a necessidade de haver cada vez mais normas, este processo, que na verdade é um processo natural, cada vez parece estar mais standardizado e balizado, não só porque há conhecimento médico, né, científico, que baseia isto, mas também porque há uma grande pressão social, de muita informação e às vezes desinformação sobre aquilo que é o ciclo menstrual, a própria gravidez e o engravidar. Isto são temáticas que são muito interessantes depois de trabalhar em consulta em relação às ideias e aos mitos que cada pessoa depois traz para a consulta para falar connosco. Exatamente. E há mitos, grande parte deles são mesmo mitos. Outra parte, há algum fundamento, mas não é bem aquilo. Sim. Mas... E não deve ser propriamente o foco. Por isso há também um trabalho aqui interessante em consulta, que é esta parte do suporte emocional, de gestão de expectativas e também, de certa maneira, se é um objetivo, a não ser que nós vejamos que há uma impossibilidade clínica e técnica para a questão. Que é o nosso próximo caso. Por exemplo, exatamente. Falando aqui, por exemplo, desta questão de um casal de 38 anos, vem à consulta com o médico de família, efetivamente estão a tentar engravidar há um ano, não percebiam bem porquê, não estava a acontecer, e foram, entretanto, a uma consulta de infertilidade, ele fez um espermograma e veio com o resultado da zoospermia, e vieram, entretanto, à consulta com o seu médico, preocupados com aquele resultado, e se efetivamente tinham capacidade de engravidar, se não tinham. Neste caso ainda foi, eu estava com o Pedro, nós estamos a fazer os 2 podcasts, por isso já vem com avisados que o Pedro está comigo, estive com o Pedro a seguir à tarde, e recebi uma chamada e depois até comentei com ele que foi uma chamada de uma senhora que eu pedi um espermograma e que veio à zoospermia e no mesmo momento ligou-me e eu disse, é um desses casos em que nós assusta imenso o casal a perceber o que é que vão fazer com este resultado e vou estar com a senhora amanhã. Porque o que é que é a zoospermia? A zoospermia é a ausência de espermatozoides e são 5 variáveis importantes, que é o volume de espermatozoides, a concentração, o número total de espermatozoides, a mobilidade e a morfologia. E quando nós temos uma azoospermia é que não há espermatozoides nenhuns. Temos que perceber porque é que não há.
E há 3 grandes motivos. Ou é a alteração da produção, a alteração da função, ou então a obstrução dos ductos. Ou seja, houve uma cirurgia pélvica, uma coisa qualquer. Uma situação traumática. Uma situação traumática que danificou isto. Agora, por exemplo, e porquê é que os espermatozoides são importantes e a azospermia também é uma das causas de infertilidade? Outra das coisas que é preciso ter atenção e que de certeza te aparece na consulta é, às vezes vai a mulher sozinha à consulta e pede exames para ela e quer descartar tudo o que é para ela e esquece dos exames do homem. E o simples espermograma, que 30% das causas de infertilidade são puramente masculinas, 30% são femininas e 30% são dos dois. O espermograma é uma coisa fácil de fazer. Nós temos que ter espermatozoides bons porque eles têm que atravessar todo o útero, têm que chegar à trompa, fecundar o óvulo e a trompa tem que ser adequada para o embrião implantar depois no útero. Este é um conceito também importante e dizes muito bem, não é? Quem mais vai, curiosamente, as consultas de planeamento familiar, conceptualmente, não são da mulher, não são só para a mulher. É o casal, homens, exatamente, o casal. E mesmo individualmente, o homem pode ir, se tiver assim, alguma questão ou se quiser fazer alguma avaliação. Mas depois, mesmo relacionado com a infertilidade, é um bocadinho este conceito para já, há sempre uma preocupação, que se calhar é muito genuína nossa, de saber a causa, não é? Onde é que está o problema? E 10% é idiopático. Exatamente, ou seja, idiopática não sabe qual é a causa. Não sabe. Pronto. Por isso, há aqui uma distribuição também importante sobre problemas que podem vir da parte, por exemplo, masculina, da parte feminina, da parte que podem vir dos dois, ou efetivamente causas que nós nunca vamos saber do que se deve. Ou que às vezes só sabemos depois de fazer um ciclo físico e saber que os ovos não fecundam ou que não chega a ter embriões em blastocisto. Porque há 2 semanas aconteceu isso. Um casal jovem em que tinha óvulos, os espermatozoides estavam bons, mas depois não havia embriões. Os embriões ficaram fragmentados. Ou seja, numa situação destas, em consulta, para já é muito importante, uma coisa que em cuidados de saúde primários é fundamental também, que é trabalharmos em rede. Não é? E ou seja, nós, a consulta de medicina geral familiar, seja mesmo a nível seja consulta médica, consulta de enfermagem, serve no fundo para fazermos esta primeira avaliação, esta primeira abordagem, acompanhar-nos, mas depois é muito importante que nestas situações, ou quando já sabemos que à partida há alguma doença da parte da mulher ou do homem, alguma coisa que possa estar a causar aqui uma barreira para a fertilidade, então trabalharmos em rede com centros específicos e que dão apoio, neste caso, à rede de cuidados de saúde primários que temos em todo o país, não é? Sim. E, especificamente aqui na região de Lisboa e Val do Tejo. Temos, por exemplo, aqui, íamos mostrar. Há quem esteja a ouvir o podcast no Spotify ou outras plataformas e não esteja a ver as imagens. Mas o que estamos aqui a ver e o que eu queria vos mostrar era mesmo aqui o site de quando um cuidado de saúde primários tem alguma. Deixa eu sair daqui a ver se isto sai daqui. Isto não está a passar. Está, por acaso está. Exatamente. Quando temos alguém dos cuidados de saúde primários que tem uma azospermia, o que acontece? Eu vou sair daqui, que acho que é mais fácil de terminar a sessão aqui. E deixa eu ver se isto continua projetado. Para quem está a fazer nos podcasts não consegue ver a imagem, mas o que nós estamos a mostrar é o site do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que é o CNPMA, que é o conselho que regula todos os centros públicos e privados em que fazem tratamentos de procriação medicamente assistida. E quando nós temos um caso, que falámos agora, em que temos uma azospermia, o que vocês fazem é esse trabalho de rede e referenciar para uma unidade com PMA, com procriação medicamente assistida pública. Em Lisboa, aqui estão todos os centros que existem no país, nós seja públicos ou privados, estão todos listados. Vamos escolher na zona de Lisboa. Na zona de Lisboa temos 3 grandes centros, que é o Hospital Santa Maria, a Maternidade Alfredo da Costa e o Garcia de Horta. E são estes centros que vocês depois referenciam. Em termos de referenciação interna, depois pode ser escolha do casal, mas em termos de referenciação interna dos cuidados primários, nós podemos fazer esta referenciação para estes centros. Eles têm algum específico, por exemplo, os de Cascais vão sempre para Santa Maria, os de Cascais vão sempre para a Maternidade Alfredo da Costa. Então não há especificamente um deles, mas são normalmente estes 2 centros que utilizamos. Normalmente o Garcia de Horta dá mais resposta à margem sul. Se dá mais resposta à margem sul, ao Algarve, ao Alentejo, por isso.
e os outros 2 de Lisboa, aqui à zona de Sintra, Cascais, Sim. Oeiras. Depois, como existe também livre escolha do utente, isso no fundo é um direito e normalmente é uma decisão partilhada. Nós partilhamos que temos estes 2 centros de referência e podemos referenciar. Lá está, um dos critérios será também já ter esta avaliação prévia, não é? Okay. As análises, ecografia ginecológica, as rotinas, ter feito exatamente, e eventualmente até a questão do espermograma, citologia, Papa Nicolau já feito. A histerosalpingografia, que é um exame nós consideramos ser em primeira linha, vocês têm uma grande barreira em prescrever, porque também não há nenhum dentro do SNS cuidados de saúde primários que façam nem as parcerias, não é como as análises. Vocês prescrevem as análises e vai a Joaquim Chaves, eu falo aqui das marcas, não dos laboratórios, ninguém paga nada por isso, altos. Pedem as análises e vão a Joaquim Chaves, Irmã de Sousa, Cinelab, Unilabs, acho que não me esqueço nenhum, depois há os outros mais pequeninos, e vão lá fazer. Mas, por exemplo, o estudo das trompas, ao pedir, depois não há nenhum sítio que faça. Não, exatamente. Ou seja, porque eu lembro que em Santa Maria, quando estava a fazer um estágio, nós recebíamos os P1s ou os P2, as referenciações, e depois na primeira consulta fazíamos depois o estudo das trompas após a primeira consulta, mas já tinham que aguardar aqueles 6, 9 meses, que geralmente é um período de tempo de espera, e dar resposta do SMS. Vem também um bocadinho com aquela informação que estávamos a trabalhar há pouco, da questão da fertilidade e da idade, não é? Normalmente o critério para um casal, é óbvio que se calhar já se tiver a chegar aos 40 anos, normalmente somos mais rápidos a fazer esta investigação e esta referenciação, mas efetivamente esta investigação base normalmente não nos é possível fazer, por exemplo, essa testagem de histerosalpingografia. Nem existe nenhuma norma assim específica a dizer, olha... Nem sequer faz parte dos critérios. Ou seja, é mesmo suposto que isso já seja feito em unidades diferenciadas. Mas este site é muito bom, do Conselho. E tem mais informação. Seja para cidadão, para profissionais, legislação. Os próprios consentimentos informados que nós fazemos para o tratamento de FIV, para a inseminação, estão aqui no site. A pessoa vai e consegue fazer o download da aplicação, que são iguais aos que os centros têm. Às vezes só acrescentam o logotipo da clínica, mas às vezes só acrescentam os logotipos da clínica. Também isso é importante também para transmitir alguma confiança na standardização de procedimentos adequados. Sim. E é importante, porque nem uma pessoa está a ir a um centro, está a fazer um tratamento no centro, na Semear, onde eu trabalho, no IV, onde eu trabalhei, ou no outro centro, e sabe que existe, o centro está registado e está validado. Por isso, essa cadeia de referenciação e essa rede, vai um casal ter contigo, tem um problema espermático, referencias para uma destas unidades. Destas unidades definem o tratamento que fazem, consoante o critério. Por exemplo, só falando um bocadinho no caso de uma azospermia, vai inevitavelmente terminar um tratamento ICSI. Se nós conseguimos ter espermatozoides na biópsia testicular, faz-se uma biópsia testicular, faz um estudo prévio, de estudo genético, hormonal, ecografia escrotal, e depois parte-se para a biópsia testicular. Ao partirmos para a biópsia testicular, metade das vezes conseguimos ter espermatozoides, ou termos espermatozoides, faz-se uma ICSI. O que é a ICSI? É um tipo de FIV, mas em que nós agarramos o ovo, furamos o ovo e colocamos o espermatozoide lá dentro. Este slide é um modelo da FIV ICSI que mostro várias vezes. E outra das coisas importantes é a atuação do médico de família não termina apenas na referenciação para o cuidado de saúde diferenciado e para a unidade de PMA. Dentro deste processo, muitas vezes vocês até têm um bocadinho o controlo ou simples coisas práticas, que é pedir de baixa. Pronto, sim, que exatamente. Foi ao médico de família, há várias situações, né, foi. Seja, ou seja, independentemente dos centros em que no fundo o casal está a ser seguido, mas esta articulação depois com o centro de saúde é sempre importante. Por exemplo, a situação que estavas a falar, não é? São tratamentos, seja a parte preparatória, seja depois a própria implantação, seja aquela fase inicial até se verificar que a gravidez está a evoluir. São normalmente fases muito críticas e essa, por exemplo, é uma parte prática que nós mantemos o nosso mas que não devem estar só aí. Às vezes só se lembram dos cuidados primários, olha, é por causa da baixa. É verdade. Mas neste modelo todo e nesta integração toda, no centro de saúde tem um médico de família, há um apoio tanto para o casal como um todo, para um médico, um profissional de saúde que já conhece o casal, já conhece a família, conhece todo o meio envolvente e que pode ser um auxiliador e um potenciador de melhorar o conforto e diminuir este nível de ansiedade. Não é raro haver casais
mulheres, nomeadamente, mas que vêm à consulta, às vezes até para tirar dúvidas que não ficaram claras, ou porque depois da consulta que foram, depois dos tratamentos que estiveram a fazer, ficaram com alguma dúvida, não perceberam bem aquilo que foi explicado. Às vezes é tanta informação que depois recorrem a nós um bocadinho para desconstruir algumas das ideias com que ficaram, e por isso para já este acompanhamento. E esta é uma fase, como dizias também, em termos da própria saúde mental para qualquer um dos intervenientes, né, dentro da educação, muito exigente, não é? Porque geram-se expectativas, há muito investimento, muitas vezes até físico, não é? Isto envolve, às vezes, sintomas que é necessário, nomeadamente a mulher gerir. As mulheres sentir-se inchada, parece que engordei muito com o tratamento. Dores, às vezes, né? Esse desconforto. E por isso esta gestão de expectativas, até da própria eficácia destes métodos, é muito importante darmos este suporte, e por isso, no fundo, os cuidados de saúde primária, as equipas de saúde familiar estão no fundo habilitadas e sensibilizadas para fazer este acompanhamento e fazer esta articulação depois com os centros de vigilância, depois mais específica, especializada na área da prescrição, na PMA, que são medicamente assistida, e no fundo um bocadinho para fazermos este ciclo. Trabalhamos em rede, mas no fundo fazermos esta quadratura da fertilidade com o médico de família, não é a quadratura do círculo, agora já não se chama a quadratura do círculo, são outra coisa qualquer, quando mudaram o programa. Quando mudaram o programa, mas o médico de família o que faz, consegue uma identificação precoce e às vezes até avisar precocemente, olha, estamos com 39 anos, o potencial de gravidez está diminuído e podemos atuar. Há um encaminhamento, ou seja, quando detecta uma alteração fora do normal, consegue encaminhar e a rede de referenciação que existe consegue referenciar e gerir e tentar dar resposta. Claro que há limitações, tanto o público como o privado têm limitações, o público pode estar a passar por uma má fase. Mas tempo que demora, às vezes, pela consulta. Mas pelo menos vocês conseguem aceder à informação e dar informação aos casais. Depois há um aconselhamento, tanto por essa própria rede como pela integração dentro do próprio modelo. E depois um suporte, quando já estão a fazer o tratamento, suporte transversal a toda a área. Exatamente. E que depois esse suporte persiste desde o desejo de engravidar até depois durante a gravidez e nos cuidados ao recém-nascido e da criança. Essa é se calhar também uma das mais-valias, e quando eu comecei recebi uma lista de utentes e às vezes também é você tem? Acho que é sempre uma pergunta, normalmente um médico assim a tempo completo, né, 40 horas numa unidade, tem cerca de 1800 utentes. É uma coisa para ser tipo um critério, cada médico de família tem que ter 1800, 1900. Em Espanha acho que tem um bocadinho mais, tive com uma colega nossa espanhola de clínica geral, então dávamos a discutir quem tinha mais e ela dizia, não, nós espanhóis temos mais utentes. Depende também do modelo e do tipo de apoio que temos também. Sim. Em termos de outras valências, não é? Nós, a nível dos cuidados primários em Portugal, não é? Tratamos muita coisa, não é? Acompanhamos Sim. muita coisa, de 1800 utentes ou 1700, é sempre um número bastante grande, principalmente para um dado que é muito importante, que é a questão do acesso, não é? Sentirmos que temos acesso ao nosso médico de família, ao nosso enfermeiro de família. E ter esta identificação precoce e dar resposta. Isso mesmo. Não convém ter um número muito grande, senão este sistema todo de referenciação e de automatização não existe. Exatamente. Por isso, no fundo, ia dizer, Ana, no início, quando comecei a receber a minha lista de utentes, havia esta questão de... Tinha pessoas, por exemplo, que nunca tinham tido médico de família, Sim. ou que há muito tempo estavam sem médico de família, e o facto de terem médico de família, só por si, havia muitas pessoas que valorizavam imenso sentiam-se confortáveis. Tinha ali um porto seguro, ou seja, se houvesse qualquer coisa. E acho que tem um bocadinho a ver com esta percepção que temos de ter um médico que, no fundo, nos conhece na globalidade, conhece muitas vezes até a nossa família, e nos dá este acompanhamento e suporte ao longo de toda a vida. Toda a vida, né? Isso implica, como estavas a dizer, antes de uma gravidez, na gravidez, quando nasce o bebê, acompanhar a mulher e o bebê, e pronto, e entrar até depois nos outros ciclos de vida da mulher e do casal. Pronto, eram mais ou menos estes dois temas que queríamos falar, e a importância do médico de família na fertilidade, em que não é apenas para ir buscar baixas ou para dizer dos tratamentos, mas ela tem uma ação muito forte e muito preponderante nesta fase. Aí eu convidei o Nuno
para, Olha, e muito para falar um obrigado. bocadinho do tema. E, É sempre um prazer. e espero que tenham gostado. E já sabem, mais alguma coisa que tenham dúvidas, disponham e vivam a vida com fertilidade.